Ok. Então tá, então hoje a gente vai falar sobre produção de texto, né, a gente vai comentar como que a gente faz o texto argumentativo dissertativo, tá, e toda semana eu vou dar uma aula então de redação, tá, como a gente produzir um texto, tá. Então como eu falei para vocês, né, está na página 261 da apostila de vocês, na aula 8, onde diz coerência e organizações textuais. Tá. Quando a gente fala em textos, hoje para vestibulares, Enem, né, a gente fala sobre texto argumentativo, né, o argumentativo dissertativo, tá. Então, aí vocês perguntam assim, o que que é uma dissertação, né? Dissertação, o que que é dissertar, né? O verbo dissertar. Dissertar é debater, é questionar, é expor, é expressar um ponto de vista, né? E então, o texto ele vai ser argumentativo, dissertativo, tá? E o texto dissertativo ele pode ser expositivo e pode ser argumentativo. Quando ele é expositivo, né, é quando você apresenta um ponto de vista e o argumento de outra pessoa, né? E daí seria o caso de um resumo. E quando ele é argumentativo, quando você apresenta o seu ponto de vista, né, o que você pensa sobre algum tema que vai ser específico. É o que mais aparece por aí em vestibulares, Enem, né? Por exemplo, no Enem é dissertação argumentativa sempre, né? Porque eles querem saber o que você pensa, o que você acha de um determinado tema específico. Então, o que que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um ponto de vista, né? Uma opinião, e argumentos que sustentem esse ponto de vista, tá? Não basta ter só opinião, a gente tem que ter argumentos. Por exemplo, se eu tenho um texto, é, se eu tenho um tema, e o tema, por exemplo, é evasão escolar no Brasil, tá? Aí, quando vocês forem fazer o texto, né, vão escrever uma redação, você tem que perguntar para você assim, a princípio, existe no Brasil evasão, evasão escolar no Brasil? Existe no Brasil? Por que existe? Quais são as causas dessa evasão? Ou se não existe, por que não existe, né? E sempre colocar uma proposta de solução, né? As provas do Enem geralmente pede que coloque uma proposta de solução no final, né? Um ponto importante é que vocês precisam ter conhecimento do assunto, né? Então é bom sempre estarem atualizados, né? Sempre verem reportagens sobre as atualidades, porque os temas normalmente são atualidades, né? E se você não souber do assunto, você não vai saber desenvolver. É a mesma coisa que você estar numa conversa, né, com seus amigos, num grupo de amigos. Se você não souber debater o tema que eles estão falando durante a conversa, você não vai conseguir interagir com eles, né? Então, você tem que ter conhecimento do assunto para poder desenvolver uma redação legal, tá? Bom, é, ali no o PowerPoint que eu coloquei para vocês ali, coloquei alguns itens que são importantes para uma boa produção de texto. O texto dissertativo, o argumentativo, né, como eu falei, é um gênero discursivo muito comum em provas de vestibular e no Enem. Em resumo, ele trata de uma produção em que o autor defende o seu ponto de vista por meio de argumentos. Num caso específico do Exame Nacional de Ensino Médio, exige-se também que se apresente uma proposta de solução, como eu falei há pouco, né, para problemas levantados na argumentação. Então, você levanta, né, a tua opinião, levanta teu argumento, o porquê sim, o porquê não, e no final dá uma proposta de solução. Um dos itens importantes, né, que seria legal vocês saberem, é que convencer o leitor sobre uma situação específica, né, você é um ponto importante. Você tem que convencer o leitor, né, do que do que você pensa, no que você acredita. Então, tem que fazer com que ele confie no que você, autor, né, no caso, está acreditando, né. É ideal também você conhecer o público-alvo, né, com quem eu quero
convencer, né? Quem você quer convencer? Isso é um recurso muito usado nas propagandas que se adaptam ao público, para que haja sucesso na sua finalidade. Quando lemos um texto e não conseguimos entender os seus encadeamentos, estamos diante de um problema de coerência, né? Então, agora a gente vai trabalhar um pouco com coerência e com coesão também, né? O que é a coerência? A coerência é a construção do sentido do texto, né? São construções sem sentidos. Aí que a gente encontra os chamados textos coerentes, tá? Incoerentes, desculpa. Então, nós temos a coerência, né? E temos a coesão, como eu falei, tá? A coesão e a coerência são dois elementos importantes na construção de um texto. Sem a coesão, não seria possível transformar uma sequência de palavras num todo organizado, né? Isto é, num texto. A coesão e a coerência desempenham funções diferentes dentro de um texto e são muito importantes para entender como fazer uma boa redação. A coesão, gente, trabalha com a estrutura do texto, tá? São palavras, uso de palavras adequadas para construir um texto adequado. Por exemplo, uso de conectivos, né, de conjunções adequadas, né, preposições adequadas. As conjunções, por quê? Porque as conjunções, uma conjunção vai ligar duas orações, né? Aqueles que, porque, jamais, nunca, né? Essas são as conjunções. E a preposição, o uso adequado da preposição também, que são aquelas que vocês já decoraram, né? Eu sei que todo mundo sabe na ponta da língua, né? O a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sobre, sobre, trás, né? Que liga as palavras, né? Então, são pontos que são usados na coesão, né? Uso de advérbios adequados, uso de pronomes adequados, né? Enfim, a coesão vai trabalhar com a gramática, tá? E a coerência vai trabalhar com a lógica, né? São informações transmitidas numa sequência lógica, né? Então, a coerência seria informações, a ideia que você quer passar no texto, tá? Um texto, ele pode ser coeso, né? Ou seja, pode estar todo adequado na parte gramatical, concordando a preposição certa, conectivo certo, advérbios, tudo certinho. Mas ele pode ser incoerente, ou seja, sem informações transmitidas. Então, é isso que tem que cuidar, para que o texto não seja coeso e incoerente, tá? Ele tem que ter coesão e tem que ter coerência, tá? Então, olha, um texto pode ser coeso e incoerente ao mesmo tempo. Ambas possuem em comum apenas o fato de serem relacionados com as regras essenciais para a produção de um bom texto. O ponto original da coesão textual são as regras da gramática, como eu já falei, as articulações internas, e a coerência textual, do contrário, aborda a articulação externa e mais profunda do texto e o seu conteúdo. Preste atenção para alguns elementos importantes para um texto com coerência. Escrever de forma clara, simples, objetiva e concisa. Fazer a estruturação da ideia principal e das ideias secundárias. Estabelecer uma linha de raciocínio e pensamento lógico. Cruzamento de ideias e harmonia entre fatos. Propagar a informação importante com ênfase nas partes mais importantes. Expor informações suficientes sobre o assunto. E mostrar que domina o assunto apresentado. Então, como eu falei anteriormente, né, você tem que ter domínio do assunto. Deve ser evitados, né, na coerência textual, uso desnecessário de palavras, né, repetição de termos, ideias redundantes, contradições, existência de fatos isolados, frases muito longas, frases prontas, clichês, jargões, estrangeirismo, uso de outros recursos que deixam o discurso pobre, tá? Então, evitar esses pontos para que não ocorra um texto incoerente, né? Repetição de palavras, assim, principalmente, gente, não repetir palavras, duas ou três vezes palavras dentro de um único parágrafo, né? Para isso,
se você não conseguir usar um conectivo, um pronome, usa um sinônimo, mas cuidado com o sinônimo das palavras também, porque tem muita gente que coloca uma palavra bonita para enriquecer o texto, mas a palavra não tem nada a ver o significado dentro do, 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 do texto, dentro do conteúdo, né? E acaba aqui estragando dessa forma o texto, né? Então, formar frases assim que não seja com ambiguidade, né? Com duplo sentido, frases muito longas, às vezes vocês vão acabar se perdendo nas frases muito longas, nos parágrafos muito longos também, tá? Bom, aqui tem um texto que está na apostila de vocês, tá? Diz assim: havia um menino muito magro que vendia amendoins numa esquina de uma das avenidas de São Paulo. Ele era tão fraquinho que mal podia carregar a cesta em que estavam com os pacotinhos de amendoim. Um dia, na esquina em que ficava o motorista, opa, um dia na esquina em que ficava o motorista que vinha em alta velocidade, perdeu a direção. O carro capotou e ficou de rodas para o ar. O menino não pensou duas vezes, correu para o carro e tirou de lá o motorista, que era um homem corpulento. Carregou-o até a calçada, parou o carro e levou o homem para o hospital. Assim, salvou-lhe a vida. Tá? Eu pergunto para vocês aqui, aonde está a incoerência desse texto? Tava falando que o menino é muito magro e depois falou que ele tirou o cara do carro e levou pro hospital. Isso aí, né? Então, você veja, cuidado com isso. Primeiro ele fala que o menino é muito magro, mal podia carregar a cesta dele, né? A cestinha dele. Aí depois ele foi lá e tirou o homem que era forte, corpulento ali. Aí, ó, então o texto apresenta um problema de coerência, né? E qual a alternativa que identifica o tipo de incoerência cometida? Seria a não contradição, né? Ele não contradiz o texto, tá? Então, gente, eu acho que por hoje seria só um tópico que a gente está dando, né? Sobre a argumentação, né? A gente vai continuar nas próximas aulas, né? Vocês vão ver ali que na página 261 ainda tem níveis de coerência, né? E vamos trabalhar com a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, né? Desse texto argumentativo também, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não? Tá. Todas as aulas são colocadas no YouTube, tá? Então, elas são gravadas. Quando vocês perderem alguma aula, vocês podem entrar lá no canal do YouTube e assistir ela, tá? Eu passei por e-mail para vocês o link. Acho que todos receberam, né? Quem não recebeu, pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, que eu passo de novo, tá? Olha, criando uma coesão textual, continuando ali. Para que um texto seja entendido de forma correta, é preciso que exista uma coesão harmoniosa entre as várias partes. Essa conexão é feita por meio de estratégias, havendo assim vários elementos que contribuem para uma coesão textual. A coesão, que são usados pronomes e expressões adverbiais para evitar repetição de termos já citados ao longo de um texto. Você viu minha prima por aí? Ela disse que vinha hoje. Ao invés de eu repetir a frase, você viu minha prima por aí? Minha prima disse que vinha hoje. Eu estou usando um pronome ali, tá vendo? Tá vendo o uso adequado do pronome? Essa bolsa é minha. Onde está a sua bolsa, né? Para eu não repetir o termo bolsa. Onde está a sua, né? É importante o uso de conectivos e expressões que dão continuidade aos assuntos ou fazem ligação entre as orações, criando então uma sequência em relações com aquilo que já foi falado. Alguns conectivos são por conseguinte, embora, logo, com o fim de, caso, e entre outros, né? Olha, perante aquele problema, não foi fácil tomar uma decisão. Isto posto, né? Então, continuaremos a realizar a nossa pesquisa. Utilização de recursos coesivos que possibilita manutenção do assunto sem repetir palavras, olha, sem repetir palavras. Um dos pesquisadores estava próximo de mais uma descoberta.
Os investigadores restantes aguardavam as conclusões, tá? Então, veja, para que não repita, né, não haja a repetição de palavras. Primeiro eu estou usando um dos pesquisadores, né? Aí depois eu uso os investigadores restantes, né? Outro recurso de coesão é a omissão de elementos já mencionados no texto, desde que facilmente identificáveis. Minha irmã está no mercado, foi comprar arroz e feijão. Então, eu digo, minha irmã foi no mercado, às vezes eu repeti. Minha irmã foi comprar arroz e feijão. Foi comprar arroz e feijão. Não precisei nem de colocar um pronome ali, né? Juliana e Renata são melhores amigas. Juliana e Renata querem viajar juntos? Não. São melhores amigas e querem viajar juntos, tá? Desde que eu não precisei colocar um pronome ali para substituir Juliana e Renata ou elas, né? Palavras usadas que retomam outras já faladas existindo, entretanto, uma nova definição desse termo, sem que exista a correspondência total do primeiro termo. Para a festa, ele comprou um terno novo. Eu vou comprar também. Vou comprar também o quê? Né? Um terno novo. Outros elementos que contribuem para uma coesão textual, né? Então, não esqueça, coesão relacionado com gramática, coerência relacionado com as informações, uma lógica. Elementos para uma coesão textual: uso correto da ordenação de palavras no período, uso correto de desinências nominais, né? Gênero e número, plural, singular, masculino, feminino, uso correto de desinências verbais, seria flexão, número, pessoa, modo e tempo, tempos verbais, né? Uso correto de preposição e de conjunção novamente. Tá? Veja, por exemplo, o texto aqui sem coesão. Aqui é um trechinho da música da Vanessa da Mata, né? Que é um texto que sem coesão. Olha, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, saiba que o que eu sinto não mudará. Então, veja, as frases, as orações estão apenas separadas por vírgula, né? Mas como por ser uma música, né, é aceitável, né, que eles façam dessa forma. Mas vamos mudar esse trechinho, colocando nele assim, elementos que dê coesão e coerência no trecho. Olha como é que ele fica. Ao invés de falar, é só isso, né? Se é só isso, então não tem mais jeito. Por isso acabou. Desejo-lhe boa sorte e não se preocupe. Não tem nada o que dizer. Isso são só palavras, mas saiba que o que eu sinto por você não mudará. Viram a diferença que dá, né? Um texto sem coesão, e daí o outro, a gente enriquecendo ele com pronomes adequados no lugar certo, uma ordem certa, né, das palavras, como que o texto fica mais claro, né, mais objetivo. Tá? Então, gente, por hoje seria isso. Tá? Qualquer dúvida, então, é só vocês procurar a gente, que a gente tira as dúvidas de vocês. Tá? E repetindo, essas aulas estão no, no canal do YouTube, ok? Amanhã não tenho aula com vocês, né? A gente se vê então semana que vem, tá? Então, até mais, tchau e se cuide.